Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. E que história é essa? Bom, hoje, 30 de abril, na verdade não será uma, serão duas histórias. E duas histórias muito especiais, porque hoje é o dia do ferroviário. 30 de abril é o dia em que se comemora, em que se lembra o profissional que constituiu a alma dos trilhos. O profissional que fez a ferrovia ter vida, o profissional que faz até hoje o progresso caminhar por linhas de trem. Para falar desse dia do ferroviário, eu escolhi dois personagens. Um que eu conheci pelo filho, um apaixonado por ferrovias, e o próprio filho, meu amigo. O primeiro personagem que eu quero homenagear hoje é um maquinista. Maquinista que conduzia trens na ferrovia padrão, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Companhia Paulista, fundada no dia 30 de janeiro de 1868 pelos barões do café do interior de São Paulo, que vendo que a ferrovia pararia em Jundiaí, ferrovia São Paulo Railway, engendrada, planejada, pensada por Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que tinha a concessão para explorar o trecho até Rio Claro, mas parou em Jundiaí porque estava falido, não tinha mais dinheiro, tinha investido pesado na construção daquela linha férrea e, ademais, perdido muito dinheiro com a Guerra do Paraguai que acontecia na mesma época, desistiu. Chegou em Jundiaí e falou, chega, agora não continuo mais, não tenho mais como. Então, os empresários do café do interior, região ali de Campinas, Sumaré, Hortolândia até Rio Claro, resolveram continuar a ferrovia por conta e constituíram a primeira empresa com capital 100% nacional, que veio a se tornar uma referência em serviços ferroviários no Brasil e para outros países do mundo também, que vinham aqui observadores, estudiosos, até ferroviários de outros países, entender como funcionava a nossa ferrovia padrão, Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Muito bem, o primeiro maquinista VIP do Brasil foi esse senhor, esse baixinho que está aí na foto, e eu falo baixinho com toda a licença poética, porque o filho se referia a ele assim, o senhor Francisco Vicente, apelidado de Tostão. Por que Tostão? Vocês que são jovens talvez não saibam, mas antigamente existiam moedinhas. Hoje circula pouca moeda, aqui no Brasil. Existiam moedinhas de valores bem pequenininhos, aquela moedinha para comprar uma bala, uma balinha na venda da esquina. Então, a menor moeda que existia se chamava tostão, na época em que o nosso dinheiro era contado em réis. Tostão, então, pequenininho, E o Tostão Francisco Vicente, que é esse senhor na frente da locomotiva GE 5200 ou Vandeca, recebeu esse apelido justamente pela estatura diminuta. Estatura diminuta, mas, como eu disse, grande maquinista. O maquinista que conduzia os diretores da Companhia Paulista em suas viagens, naquelas locomotivas elétricas box-cab fabricadas pela GE ou pela Westinghouse, que tinham inclusive varandas onde, segundo me relatou seu filho, de quem eu falo já já, eram postas cadeiras para que a diretoria viajasse inspecionando todos os trechos com um mínimo de detalhe, com um máximo de atenção, de cuidado, para manter justamente o nível altíssimo dos serviços da Companhia Paulista. Era Tostão que conduzia essa diretoria ao longo dessas viagens de inspeção, ou mesmo em viagens a trabalho, em que eles usavam os próprios trens para se deslocar para bases, para cidades importantes servidas pela Companhia Paulista. Além de ser esse maquinista VIP, maquinista requisitado pelas viagens da diretoria, amigo pessoal do Dr. Jaime Sintra, o último grande presidente da Paulista, Tostão também foi o pai da Vandeca. Vandeca, como eu disse há pouco, essa locomotiva que está aí na foto, tecnicamente chamada de GE 5200, locomotiva elétrica pensada, produzida, fabricada aqui no Brasil, foi testada antes de entrar em serviço justamente pelo Tostão. Ele foi o maquinista que a Companhia Paulista enviou à fábrica da GE, ali na região de Campinas de Sumaré, que tirou a Vandeca da fábrica, que colocou nos trilhos, que fez os primeiros testes
e que teve a honra de conduzir então os primeiros trens com a nova locomotiva. Veja que abaixo da foto, foto de arquivo de família cedida pelo seu filho, existe uma data, dia 26/8/1967, data em que foi feito esse registro da Vandeca com um trem de carga. Você vê primeiro ali alguns vagões tanqueiros fazendo ali a sua viagem, ou uma das viagens inaugurais pela Paulista. Tostão faleceu no início do século XXI, quando a ferrovia já havia sido sucateada, né? Tostão ele se aposentou na FEPAS, ele foi instrutor de maquinistas, formou várias pessoas para seguirem o seu ofício, e ao visitar o que havia sido oficina em Jundiaí, as antigas oficinas, e ver o estado de depredação e de destruição de tudo aquilo que ele amava tanto, inclusive da sua filha, a Vandeca, Tostão literalmente não resistiu. Ele teve um infarto agudo e veio a falecer. Já tinha tido pequenos problemas cardíacos, pequenos infartos, mas ao ver a locomotiva naquela mesma noite, ele não aguentou. Tostão deixou um filho apaixonado pelas ferrovias, tanto quanto ele, que não seguiu a carreira de ferroviário, mas que eu homenageei no dia do ferroviário, porque foi sim um ferroviário. Foi um grande ferroviário que não teve o destino do pai, que não conduziu locomotivas, mas que tinha os trilhos correndo pelas veias e a mesma paixão que o seu pai teve pela Paulista. Eu falo do meu inesquecível, grande, querido amigo Jorge Vicente Neto, filho do Tostão, que é o meu maior homenageado hoje, no dia do ferroviário. Eu conheci o Jorge em outubro de 2008. Nessa época, na Estação Brás, aqui em São Paulo, houve uma exposição, um pouquinho tardia, é verdade, mas uma exposição motivada pelos 140 anos da ferrovia em São Paulo. Por que eu digo um pouco tardia? Porque, na verdade, os 140 anos da primeira viagem foram celebrados em fevereiro de 2007, já que a primeira viagem aconteceu em fevereiro de 1867, ligando Santos a Jundiaí. Mas em 2008, ainda assim, os 140 anos da Companhia Paulista, manteve-se ali a efeméride, a comemoração, e a CPTM apresenta uma exposição na Estação Brás com uma locomotiva elétrica V8, uma GE 2C mais C2, cosmeticamente restaurada, de posse da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, BPF, alguns carros antigos de passageiros e uma locomotiva a vapor. Essa exposição aberta ao público na própria plataforma da Estação Brás, já que este acervo da BPF veio por trilhos do Memorial do Imigrante, que é ali pertinho. Visitando essa exposição, caminhando ali dentro dos carros de passageiros, eu ouvi um senhor falando do pai ferroviário, contando histórias, e imediatamente, apaixonado por histórias que sou, eu parei para conversar com este senhor. Este senhor era o Jorge, que à época contava com 64 anos de idade. Jorge nasceu em 1944. E aí, lógico, dois ferroviários apaixonados, a conversa fluiu e eu esqueci o horário, esqueci a tarde passou naquela conversa muito feliz, muito grata, que me apresentou um amigo. Depois desse dia, ainda em 2008, eu me encontrei com o Jorge pelo menos mais 2 vezes, porque nós dois fomos convidados para fazer uma palestra sobre a história da Companhia Paulista num colégio aqui em São Paulo, por um menino que visitava a exposição, o Lucas Pichler. Ele estava no ensino médio na época e ele resolveu fazer numa feira cultural da escola, né, uma exposição sobre ferrovias. Então eu e o Jorge fomos participar de uma mesa redonda, fomos juntos, nos encontramos na estação de trem e tal. Foi um grande barato, né? Era sempre muito bom, o Jorge sempre contava muitas histórias. E em 2009, no ano seguinte, o Jorge, com toda a gentileza, me convidou para conhecer a casa dele, um acervo de fotos maravilhoso que ele tinha, algumas das quais ele me passou, e contava as histórias, né,
várias do pai, inclusive algumas estão no meu livro. Era uma vez um trem, Crônicas Ferroviárias Paulistas, e tem mais histórias no segundo livro que em breve sai. E nós andávamos muito ali pelo Museu de Jundiaí, pelas antigas oficinas, e ele tinha um conhecimento técnico tão preciso de tudo aquilo, das locomotivas, das histórias, e tudo ele lembrava uma história do pai, do amigo do pai, de como funcionava. Ouvir o Jorge era encantador, porque se você estivesse ali no meio da antiga oficina, embora abandonada, e fechasse os olhos, você conseguia ver tudo aquilo funcionando, as pessoas, os funcionários da Paulista chegando nos seus uniformes azuis impecáveis, os maquinistas vestindo seus caps, pegando a escala, assumindo as locomotivas, partindo com os trens, o presidente, o Dr. Jaime Sintra, que ele tanto admirava. Você via tudo acontecendo ali pelo relato apaixonado, vivo, vívido, encantador do Jorge. Por isso que eu disse, ele era sim ferroviário, ele viveu tudo aquilo e ele amava tudo aquilo. E naquele mesmo ano de 2009, virada para 2010, nós conversávamos muito. O Jorge era um gentleman, um lord, uma pessoa educada que ligava nos feriados, assim, Natal, Páscoa, sabia a data do meu aniversário. Ele telefonava, não era mensagem, era conversa, era telefone mesmo, e eu fazia o mesmo com ele. Um belo dia o Jorge me falou: puxa, Átila, eu fui diagnosticado com um tumor. E eu falei: nossa, Jorge, eu me assustei. Ele falou: não, mas está tudo bem, é só fazer um tratamento. E ele me descrevia o que ele ia fazer: vou fazer uma quimioterapia, depois uma cirurgia. Mas eu nunca vi o Jorge se abater. E a gente conversava sobre ferrovia, e isso motivava ele mais e mais e mais e mais. Era impressionante. Essa primeira foto foi feita em 2010. Eu sei que é 2010 porque eu já usava óculos. No Mercadão de Jundiaí, numa exposição que teve sobre ferromodelismo, e ele levou algumas locomotivas, alguns vagões da maquete dele, e ele era uma pessoa de conversa muito fácil, e todo mundo se encantava com as histórias que ele contava. Ele adorava crianças, ele adorava todo mundo, ele adorava o mundo, adorava a vida e adorava os trilhos. E ele foi seguindo o tratamento, e tudo muito parecia muito leve, né? Porque ele fazia ser. E nós tivemos algumas conversas, eu gravei depoimentos dele para o meu livro, com histórias muito interessantes. Uma das histórias, inclusive, eu já contei aqui, que é a história do trem que não podia atrasar, o trem da Companhia Paulista. Eu vou deixar o link para você assistir. A história do trem que atrasou 30 segundos e o pai dele quase tomou uma suspensão, e outras tantas. E o Jorge seguiu o tratamento. Em 2010 ainda, eu fui a Jundiaí fazer uma palestra para os advogados da cidade. O Jorge estava num tratamento um pouco mais intenso, intensivo, já tinha passado ali a primeira fase de quimioterapias, mas ele estava se recuperando, tomando outros remédios em casa. Então eu liguei para o Jorge e falei: Jorge, só estou te avisando, eu sei que você está em tratamento, eu vou fazer uma palestra na casa do advogado aí de Jundiaí, e gostaria que você torcesse por mim. Vai ser tal dia, era uma quarta-feira à noite, quarta ou quinta, não lembro. Passei o dia, passei a hora, falei: bom, torça por mim, tá? Por favor, porque eu vou passar por aí, mas eu sei que você não está bem, não se sinta obrigado a vir. Muito bem. Eu fui para Jundiaí, e quando eu cheguei à casa do advogado, cheguei assim uns 40 minutos antes da palestra, imediatamente uma funcionária veio falar comigo: professor Átila, boa noite, não. Olha, tem um amigo do senhor que chegou e está lhe esperando. Ele veio assistir a sua palestra. Eu imaginei, falei: não acredito. Eu não acredito que o Jorge fez isso. E ele fez. Estava ele sentadinho ali na sala, sorrindo: vim te ver, estava me sentindo melhor hoje. E se arrumou todo, estava de paletó, de camisa, essa foto que vocês estão vendo. E eu fiquei tão feliz com a presença do Jorge na minha palestra. Claro que a gente conversou de ferrovia, e eu apresentei o Jorge para o pessoal, se bem que ele já conhecia muita gente ali, porque o Jorge era uma figura, né? Ele tocava acordeon, ele trabalhou muitos anos como jornalista, então ele era bem conhecido na geração dele, no meio de quem amava ferrovias.
Ele assistiu a minha palestra, nós conversamos depois, enfim. E continuamos, né, a nossa amizade, e o Jorge foi fazendo o tratamento dele. Nós conversamos pela última vez em 2013 e de repente o Jorge não ligou nas datas comemorativas, não me telefonou no aniversário, eu tentei telefonar para ele no Natal, ele não atendia, e ficou aquela coisa assim, imagino que tenha acontecido, mas não quero acreditar que aconteceu, né? E eu consegui por uma certa covardia minha de não tentar, né? Tentei e consegui o telefone residencial que eu tinha, porque eu só falava com ele pelo celular por essas épocas, e atendeu a dona Ana, que havia sido a esposa dele, isso já em 2014. E eu me apresentei, e aí ela confirmou o que, infelizmente, eu imaginava, que o Jorge havia partido em setembro de 2013, em meio ao tratamento, e aí eu perguntei, ela falou, não, ele estava tranquilo, estava encarando tudo bem, como sempre, mas infelizmente ele não resistiu. Bom, foi um baque, né? Foi duro, foi difícil perceber que o meu amigo tinha partido, porque eu não acreditava. O Jorge nunca foi uma pessoa doente. Ele tinha uma enfermidade, mas ele nunca foi doente porque a cabeça dele era sempre linda, estelar, jovem, e tudo que o apaixonava ele falava. E falar de ferrovia deixava o Jorge muito feliz. Ele sempre falava, ele sempre tinha um detalhe, uma história a mais para contar. Então, o Jorge, eu acho que ele faleceu por excesso de felicidade, talvez. Porque a doença não mudou a vida ou a alegria de viver que ele tinha. E é por isso que hoje, no dia do ferroviário, dia 30 de abril, eu faço questão de deixar essa homenagem ao meu amigo, que nesse ano de 2023 faz 10 anos que partiu. Infelizmente ele não viu o meu livro acontecer, o livro foi publicado só em 2019, mas ele acompanhava, perguntava, era um entusiasta, e para mim, o Jorge Vicente Neto, filho do Tostão, filho do maquinista, meu amigo, representa a alma da ferrovia, uma alma admirável, nobre, forte e certamente imortal. Para você, Jorge, meu abraço, minha saudade. E para você que está assistindo a esse vídeo hoje, dia 30 de abril, que ama a ferrovia como eu e como o Jorge amava, um feliz dia do ferroviário. Continue com a gente, todo domingo saem nossos vídeos sobre ferrovias ao meio-dia. Se você gostou desse conteúdo, se você conheceu o Jorge, se você tem alguma história que queira que eu conte aqui, por favor, deixe nos comentários, mande um e-mail, memoriaferroviaria.sp, não se esqueça do ponto, @gmail.com. Siga a gente no Instagram, @memoriaferroviaria.sp, e seja sempre bem-vindo nas nossas viagens pelos trilhos. Um grande abraço, viva o dia do ferroviário, salve Jorge e até a próxima.